Seja muito bem-vinda à semana Criar e Vender Crochê. Meu nome é Gabriela e se você chegou aqui neste evento é porque você gosta de crochê e quer saber como pode criar e vender o seu crochê, fazendo peças lindas e profissionais, através dessa arte relaxante e lucrativa. Desbloquear a sua criatividade para ir mais além. Então pare tudo que você está fazendo, que agora chegou o seu momento. A semana Criar e Vender é uma semana inteira de aulas online e gratuitas, que são feitas especialmente para você que gosta de crochê, mas tem dificuldades com algumas técnicas, pontos novos, fazer um acabamento perfeito. Para você que já é profissional, mas quer criar peças que vão vender muito mais. Para você que quer aumentar as suas vendas e oferecer peças exclusivas e diferenciadas para suas clientes. Ou você que faz crochê como passatempo e pensa em se profissionalizar para vender e ter o seu próprio negócio. E esse evento é também para quem nunca fez crochê na vida e não sabe por onde começar. Nesse evento você vai descobrir como aprender tudo isso. Na aula de hoje eu vou te explicar os principais erros que a maioria das crocheteiras cometem e que as fazem criar bolsas comuns, que não chamam a atenção e não vendem. E além disso, hoje também já vamos iniciar a peça mais lucrativa do crochê, a bolsa de fio de malha. Não sei se você sabe, mas essa bolsa já conquistou as famosas, as blogueiras, está sendo feita pelas artesãs das maiores grifes e é a campeã de pedidos nos sites de vendas da internet. Olha só isso! Eu levo mais ou menos 1 hora para fazer uma bolsa como essa e faturo em média R$200 nela. Tudo isso sem sair da minha casa, trabalhando pertinho da minha família e com esse trabalho gostoso, que pra mim e pra quem gosta sabe que é uma terapia. Se você tem o crochê como hobby, renda extra, já vive do crochê ou não sabe nem pegar numa agulha, eu te garanto, nessa semana você vai fazer essa bolsa aqui, além de aprender muitas outras dicas valiosas como onde encontrar os melhores fios e agulhas para cada tipo de trabalho. Você vai descobrir que existem muitas variações de pontos para fazer peças diferenciadas e mais criativas e como usar receitas ao seu favor para fazer peças exclusivas. A criação e o passo a passo detalhado como acabamento profissional desta bolsa que será feita por suas próprias mãos. Quando você entender o método certinho, você vai poder fazer muitas peças para presentear, vender, ganhar dinheiro e impressionar todas as pessoas à sua volta com as peças maravilhosas que você será capaz de fazer. Sinto que eu preciso te dizer algo muito importante caso você ainda não esteja ciente do que o crochê pode fazer com você. Tu tem o desejo de montar o seu ateliê, construir o seu negócio no crochê, talvez aí na sua casa mesmo? Sabe, ter aquele dinheiro para fazer aquela viagem que só fica no sonho, ter a sua independência financeira, construir a sua casa própria? Te afirmo que agora isso será possível. E no crochê não existe idade para isso. Você só precisa acreditar e se comprometer em estar comigo durante essa semana. Participar do grupo VIP de alunas para receber as dicas, instruções, recados e os links das aulas. Colocar toda a sua energia nisso aqui e ir além. Essa semana de aulas vai abrir a sua mente. Você vai ver possibilidades, ter mais criatividade. Será uma verdadeira oportunidade de terapia para quem não sabe o que vai fazer para ter uma mudança de vida. Você vai ver, coisas incríveis vão acontecer aqui. Se você não acredita, olha só o que algumas das minhas alunas estão dizendo. Oi, meu nome é Helena e eu sou aluna da Gabi. Eu comecei a fazer crochê no início desse ano, né? O crochê entrou na minha vida como uma forma de terapia. Eu perdi uma filha, né? Eu tive filhas gêmeas ano passado e me tornei aluna da Gabi, né? E o crochê me ajudou a... Não digo tratar, mas o crochê me ajudou a controlar uma possível depressão, me ajudou com a ansiedade, né? Hoje eu me sinto muito feliz em fazer crochê, né? Me traz alegria, me traz paz, me traz serenidade
e eu consigo fazer algumas peças, né, como eu gostaria. Eu sou engenheira, mas não penso mais em voltar a trabalhar com engenharia. Eu só penso em como que eu posso empreender, né, porque esse mundo do crochê é maravilhoso, tem feito muito bem pra mim, né. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, que não vai dar certo, então eu faço, eu relaxo, eu me tranquilizo, né. Então essa é um pouquinho da minha história, um pouquinho do como o crochê é importante pra mim, e eu queria mostrar pra vocês uma peça sem gabe, tá? O fio não era pra cachepó, tá? Por mais que a gente possa ajeitar, ele não ficou. E essa peça que eu terminei ontem, e essa é com gabe, né? Estruturado, direitinho, ali um mimozinho pra cliente, né? Etiquetinha. Então, com gabe e sem a gabe. Obrigada. Tô vindo aqui para dar o meu depoimento a respeito do meu encontro nessa vida com a Gabi. Eu tinha muita dificuldade, eu achava os primeiros fios que eu comprei, eu comprava pela cor, que eu achava linda, mas tipo, não necessariamente um fio de determinada cor que eu amei vai servir para fazer uma bolsa. Ele pode ser um fio muito grosso, por exemplo, que seria mais para um cesto, né? Então, esses detalhes, essas particularidades, eu fui aprendendo aos pouquinhos, assistindo os tutoriais da Gabi, assistindo as lives. E poxa, é tão pouco tempo que faz isso, sabe? Mas eu acho que eu evolui tanto já. E humildemente eu digo que eu tô muito feliz com os meus trabalhos, assim, sabe? Eu ganho tantos elogios, eu fico até emocionada. Eu perdi meu pai faz pouco tempo e ele era uma pessoa extremamente importante na minha vida. E essas coisas que eu tenho, esses trabalhos que eu tenho desenvolvido, tem me ajudado muito, sabe? Porque a gente não fica pensando em coisas que não... O crochê te absorve tanto, ele te faz render tanto, ele te preenche, ele te absorve as ideias, as energias ruins, ele faz com que tu pense só naquilo que tu tá fazendo, entendeu? E especificamente com o fio de malha, tu consegue ver o teu trabalho muito rapidamente. Isso também eu gosto muito, porque trabalhar com fio fininho, por exemplo, como era a imagem que eu tinha do crochê, e era o crochê antigo, o fio de malha hoje é contemporâneo, né? É um crochê moderno. Tu vê render, e aí isso é muito bom, porque tu faz uma bolsa numa noite, num dia, se tu quiser, sabe? E fica uma coisa linda, e tem acessórios lindos, e a bolsa tem um valor agregado que outras peças não têm, porque quem não gosta de uma bolsa? Qual a mulher que não gosta de uma bolsa linda, de uma bolsa exclusiva? Então, eu estou muito feliz com isso. Olá, eu me chamo Ana Paula e vou falar um pouquinho com vocês referente a como foi para mim o desbloqueio que, através do método da Gabi, eu consegui essa façanha, digamos assim, porque para mim é uma dificuldade bem grande e muito antes do que eu imaginava eu consegui postar e divulgar o meu trabalho. Sempre tive vergonha, constrangimento, pensando no que os outros vão pensar em relação ao meu trabalho, em relação ao crochê. E com o incentivo, com a motivação da Gabi, com o método que ela usa, eu comecei a divulgar e tive um resultado muito positivo. As pessoas me chamando, as pessoas encomendando. Hoje tem encomendas. E não é só a questão financeira, a questão da satisfação de tu ver que o teu trabalho é reconhecido, de tu ver que o teu trabalho tem valor. Porque realmente a gente se esmera, né, e se esforça e faz com muito carinho, com muito amor. E são peças exclusivas. E hoje eu vejo isso e hoje eu não tenho, né, mais tanta vergonha, tô divulgando mais, sempre acompanhando e sempre sendo incentivada pela Gabi. Só gratidão. Eu quero dizer que o método, ele me auxiliou na minha depressão. Eu tô assim, ó, há uma semana muito feliz mesmo. A minha terapeuta tá fazendo o desmame
da minha medicação. E assim, ó, eu tô dividindo com vocês uma coisa muito assim, ó, estou realizada com isso. E o quanto o crochê me auxiliou muito, muito. E isso assim, ó, não tem preço, não tem valor que pague fazer uma bolsa e tu vê depois de pronta assim, gente, olha os detalhes, olha quando as pessoas vêm e perguntam quem é que fez, eu digo fui eu. E isso é a melhor coisa do mundo, quando tu tá com... Olha, nem que me diga assim, vou te dar R$1.000 por essa bolsa. Eu não vou vender. Ela é minha. Eu faço outra. Não vai sair igual. Que nem a Gabi. Como você pode ver, hoje essas mulheres passaram por muitos desafios. Deixaram de ser ansiosas, estão sendo vistas e reconhecidas pela arte delas. Quando antes de aprender esse método que eu ensino, não se sentiam capazes de fazer um crochê que impressionasse tantas pessoas. E algo curioso que acontecia, muitas das minhas alunas até começavam a fazer uma coisa nova, mas sempre paravam no meio do caminho. Começavam bem, mas desistiam de tudo que começavam. O crochê ensinou essa lição a elas, começar e terminar. Mais que isso, trouxe um incentivo de fazer coisas bonitas, bem feitas. Eu não sei se isso é um valor para você, mas a forma que eu ensino o crochê vai te ajudar muito nisso. E ao invés de receber críticas de ti mesmo sobre não ser bom o bastante, não saber fazer algo bom o bastante, você ficará contente e feliz de verdade, libertando todo o seu potencial, impressionando as pessoas ao ponto de elas dizerem: uau, foi você mesma quem fez? Meu Deus, isso é maravilhoso! Eu quero, faz pra mim também! Ouvir isso é muito gratificante e realizador. Receber elogios por algo que você se sente capaz de fazer. Aquela sensação de poder fazer algo especial com as nossas próprias mãos, para presentear quem amamos e ver nos olhos das pessoas que aquela peça agradou, que ela ficou verdadeiramente agradecida por receber algo tão bem feito. Sabe, a gente consegue notar se o presente agrada ou não. Chega a sentir vergonha de dizer que foi você mesmo quem fez. A partir de agora, vai poder desfilar por aí com seu trabalho super orgulhosa de si mesma, porque vai estar maravilhoso. E quando você vê essas mulheres se destacando com peças lindas e profissionais, eu quero que você saiba que nem sempre foi assim. Muitas tiveram dificuldade em aprender quando começaram. Elas relatavam que pegavam uma receita ou um vídeo aleatório na internet, tentavam fazer ali, mas a peça ficava muito comum. Ou chegavam em alguma parte em que algo dava errado e não sabia corrigir. Isso acontece porque tem muita gente ensinando uma dica solta e não um passo a passo. E quando a gente mais precisa, naquele momento de dúvida, não tem ninguém ali ao nosso lado para nos ensinar, não é assim? E aí você fica perdida com o seu trabalho pela metade, ou até termina, mas fica frustrada porque aquela peça não chama atenção. Muitos desses erros que eu e elas cometemos, você não vai cometer mais, porque vai aprender da maneira mais fácil aqui nessa aula. E tem o fato de que quando começamos algo novo, somos desafiadas sempre com aquela vozinha na cabeça da gente. Eu não sou boa para aprender, isso é difícil, eu não vou conseguir. E se você não reage, esses pensamentos te deixam paralisadas no mesmo lugar e você nem percebe. E a vida vai passando e você deixa de acreditar que você é capaz de fazer as coisas. Deixa de acreditar que você pode ter o seu próprio negócio e ter o seu próprio dinheiro. Você deixa de acreditar em você, mas a partir de hoje isso vai mudar. Digo isso porque sei bem como começar e passar por todas as fases no crochê. Minha mãe era costureira e na minha casa todos faziam algum artesanato. Quando eu tinha 9 anos, a minha Dinda até me ensinou a fazer uns pontos de crochê. Eu aprendi, sempre fiz ali o meu crochê, mas nunca fui de me empenhar muito nisso. Quando adulta, já casada, fazia algumas peças, até vendia para ter meu dinheiro, mas nada sustentável. Quando fiquei grávida do meu primeiro filho, que hoje tem 13 anos, eu precisei fazer repouso absoluto. Foi aí que eu tive problemas com a minha saúde mental, porque eu era uma pessoa muito ansiosa e ficar parada para mim era um caos. Eu estava ficando maluca dentro de casa.
Nessa época eu redescobri o crochê. Comecei a fazer peças com barbante bem grosso, porque até então não tinha fio de malha como é conhecido hoje nas lojas. Fiz cortina, fiz tapete e vi que ali, com aquele fio mais grosso, o crochê rendia e não parei mais. Com o tempo surgiu o fio de malha nas lojas e foi paixão à primeira vista, pois o barbante é um fio mais seco, sem elasticidade. Já o fio de malha, a gente se apaixona desde a primeira peça. E assim eu trabalhava na empresa do meu marido, mas quando veio a pandemia, onde todo mundo foi obrigado a ficar em casa, eu me deparei com a minha ansiedade novamente. E com a necessidade de levar meu negócio de crochê para frente. Eu comecei a ensinar uma amiga minha que não sabia absolutamente nada. Não conhecia fios, não conseguia pegar na agulha e não era criativa. Pensa nisso. Aí eu disse, se eu conseguir ensinar ela, eu consigo ensinar mais pessoas. Nesse momento eu vendia muitas peças diferentes, mas tinha que me decidir no que eu vou focar em vender. Não dava para fazer de tudo, não dava para pegar todas as encomendas. Foi assim que eu foquei em fazer as peças que eu mais gostava, mas eu foquei mesmo nas bolsas de fio de malha. Aprendi do zero, fiz crochê para passar meu tempo, ter uma ocupação, comecei a criar e a vender e fiz do crochê um negócio lucrativo. Depois disso, algo mudou. Eu, Gabi, por ter passado por muitas etapas no crochê, eu aprendi do zero, depois eu comecei a fazer crochê por hobby, estava sempre com meu crochê debaixo do braço por onde eu andava e de repente eu comecei a criar e vender. Até eu entender que eu queria ter o meu negócio no crochê, criar e vender peças, ter a minha liberdade financeira, conseguir as coisas que realmente eu queria de fato, através de algo que realmente eu gostava. Por ver mulheres que faltava muito pouco para ter o seu próprio ateliê, construir um negócio lucrativo com o crochê, coisas que elas não estavam enxergando, não sabiam valorizar o trabalho delas, não sabiam botar preço nas peças, vendiam abaixo do valor que aquela peça vale ou não sabia fazer uma peça diferenciada por falta de técnica, longe do nível que gostariam. Por isso, eu resolvi ensinar o que eu sabia e criar um método para que elas pudessem criar uma peça bem feita, perfeita, diferenciada, exclusiva, libertar a sua criatividade e, mais que isso, ter o seu próprio negócio, que é o sonho de muitas de nós. Às vezes, seja para ajudar em casa, para viajar, construir ali o seu cantinho todo arrumadinho, com os fios, com as agulhas, poder fotografar, colocar o preço correto nas suas bolsas, colocar sua plaquinha com a sua logo, pegar muitas encomendas, sabe? É o sonho de muitas mulheres e eu resolvi proporcionar isso nesse evento. E para isso começar a acontecer, você precisa estar aqui essa semana. Assuma o crochê na sua vida. O crochê vai te dar a liberdade de tempo e de dinheiro, poder trabalhar quando e onde quiser e o melhor, ainda perto da sua família. Nessa aula, além de começarmos a fazer a nossa bolsa, eu disse que vou te mostrar os erros que a maioria das crocheteiras cometem e as fazem criar peças comuns que não impressionam ninguém e que não vendem. E esses erros estão impedindo você que já faz crochê de ir além. Talvez tenha muita gente que diz que faz crochê como passatempo, está acumulando peças e não tem coragem de vendê-las por vergonha do resultado. Aquele medo de não ser bom o bastante, lembra? Se você deseja desbloquear sua criatividade e mostrar para ti mesma e para as pessoas que conseguem fazer coisas incríveis, eu vou te ensinar como. Nossa aula prática começa agora! Já estou aqui com todo o material que vamos usar para te ensinar a fazer a base perfeita e estruturada para bolsas pequenas e grandes. Vamos utilizar o fio de malha. Pode ser o fio de malha residual ou premium, você que escolhe o material. O fio de malha residual é um fio produzido através do resíduo têxtil, que pode conter emendas e espessura irregular. Já o fio de malha premium é um fio produzido sem emenda e com espessura regular. Saibam que quanto melhor a qualidade do material, mais valorizada ficará a sua bolsa. Mas independente do fio que vocês escolheram para fazer a bolsa junto comigo, vocês irão conseguir fazer essa peça do início ao fim. Depois, vocês podem utilizar essas mesmas técnicas com outros tipos de fio. Nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo o círculo mágico, tá? E eu costumo dizer que essa forma que eu vou passar para você é a mais simples de todas, tá?
tá? Existem várias outras técnicas, mas nenhuma tão simples quanto essa. Consiste da gente fazer esse movimento com o fio. O fio que tá cortado, ó, que é a ponta do nosso fio, fica por baixo do fio que tá vindo do rolo. Fazendo este desenho aqui, esse X aqui com o fio, ó. Tanto que essa parte aqui onde os fios se encontram, a gente vai segurar com o nosso dedo. Aqui se formou o nosso círculo mágico. Nós vamos pegar a nossa agulha, vamos introduzir dentro do círculo mágico, laçar o fio desta forma e trazer o fio por dentro do nosso círculo. Vamos laçar o fio novamente e fechar o nosso primeiro ponto, deixando a união, ó, dos nossos dois fios atrás deste ponto. Vou repetir para vocês, tá? Feito o movimento onde o fio que tá cortado fica por baixo do fio que tá do rolo, a gente segura aqui com os dedos, entra com a agulha dentro do círculo, laça o fio, puxa por dentro do círculo. Esse X aqui vai ficar atrás do nosso ponto. Feito isso aqui, a gente pode até segurar com o dedo aqui, ó. Laça o fio e fecha o nosso primeiro ponto baixo dentro do nosso círculo. Agora, nós vamos introduzir mais 5 pontos baixos dentro do nosso círculo, cuidando para fazer o movimento, guardando esses dois fios juntos, tecendo os dois fios juntos. Então, para fazer os próximos pontos, a gente vai introduzir a nossa agulha dentro do círculo, laça o fio por trás, puxa, laça o fio pela frente, ó, a minha agulha está na frente do fio, e fecha, tirando as duas alcinhas que estavam na agulha, fazendo o nosso segundo ponto baixo perfeitinho dentro do nosso círculo. Vamos introduzir mais 4. Entra com a agulha dentro do círculo, laça o fio por trás, puxa, laça o fio pela frente e fecha o ponto, tirando as duas alcinhas que ficou na agulha. Quarto ponto. Quinto. E o nosso sexto e último ponto. Notem que eu fui tecendo, ó, junto com esse fiozinho que ficou do nosso círculo. É este fio aqui que a gente vai utilizar para fechar o nosso círculo mágico. Aqui estão os nossos pontos e agora a gente vai puxar este fio, fechando o nosso círculo. Lembrem sempre de ajeitar os pontos de vocês. Essa é uma dica que eu utilizo direto nas aulas, tá? Para o crochê de vocês ficar perfeito, uma das principais dicas é ajeitar os pontos na hora que a gente está fazendo. Ó, tá vendo que vai fechando bem redondinho? E vão fechando até não sobrar nenhum espacinho dentro do nosso círculo, ó. Fechei o meu círculo. Agora, nós vamos fazer o nosso fechamento invisível. Para fazer isso, eu vou utilizar uma outra agulha para vocês enxergarem bem, tá? Estão vendo que aqui está o meu último ponto, que aqui tá na agulha ainda. E aqui tá o meu primeiro ponto, ó. Meu primeiro ponto e o meu último ponto. Dentro do primeiro ponto, sai a primeira correntinha da carreira. Dentro dos pontos, ó, vai saindo as correntinhas. É nesta correntinha aqui que a gente vai fazer o nosso fechamento. Vamos aumentar a laçada do último ponto, tira da agulha, vem na primeira correntinha do meu primeiro ponto, com a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas da correntinha, leva esta laçada lá para trás. Ó, eu vou puxar essa laçada lá para trás. Feito isso, vocês vão notar que a gente já fez o fechamento da nossa carreira. Mas a gente precisa fazer agora o primeiro ponto invisível da nossa próxima carreira. Fazer o fechamento invisível da nossa próxima carreira. Para isso, eu preciso colocar a minha agulha no meio do meu ponto. Ó, ele tem que sair lá atrás. Tá vendo aqui, ó, que fica um fio de cada lado da agulha? É bem nesse meinho que eu preciso colocar
a minha agulha para fazer o primeiro ponto baixo centrado da minha segunda carreira. Ó, notem que dá para vocês abrirem o trabalho de vocês para vocês enxergar, que depois é só ajeitar que ele volta no tamanho normal. Então, é aqui, ó, aqui tá passando a minha laçada e aqui tá o meu primeiro ponto. É neste primeiro ponto, no meio dele, ó, no meio dele que eu preciso inserir a minha agulha. Feito isso, a gente vai ajeitar essa laçada porque ela está muito grande e ela faz parte do fechamento invisível, então ela tem que ficar pequenininha. A gente vai segurar com o dedo, ó. Vamos laçar o nosso fio e trazer pra frente. Feito isso, a gente tem uma laçada na agulha e uma laçada aqui atrás. Esta laçada aqui de trás a gente vai inserir na nossa agulha, ficando desta forma. Laça o fio novamente e fecha. A gente fez o nosso primeiro ponto baixo centrado com fechamento invisível. Perfeito! Então, vamos seguir. Esta segunda carreira será toda de pontos baixos centrados e de aumentos. O que significa um ponto de aumento, tá? O ponto de aumento é quando a gente faz 2 pontos no mesmo ponto de base. Ponto de base é sempre os pontos da carreira anterior, tá? Durante a aula, vocês vão entender e vão ver eu repetindo, eu falando ponto de base. Quer dizer que é o ponto anterior que a gente fez. Então, os nossos pontos são esses aqui. Nós vamos fazer 2 pontos em cada ponto de base. Essa carreira é toda de aumento. Então, aqui já tenho o meu primeiro ponto. Eu vou inserir no mesmo ponto de base, ó. Eu vou colocar minha agulha no mesmo buraquinho. Laço o fio por trás, puxo, dou a altura do ponto, laço pela frente e fecho. Fiz o meu ponto de aumento. Esta segunda carreira é toda de ponto de aumento. Então, a gente vai no próximo ponto, que é onde sai a nossa correntinha, ó. Estão vendo? Que tá saindo a correntinha aqui, é aqui. Tá vendo que tá saindo a correntinha aqui? É a base dela. Vou inserir a minha agulha, fazer o meu ponto baixo centrado, ó. Cuidando para pegar bem no meio do ponto, uma perninha de cada lado da agulha. Laço o fio por trás, puxa, dá a altura do ponto. Isso é muito importante, vocês darem a altura do ponto, para o nosso trabalho não ficar fechado, tá? Laça pela frente e fecha. Vamos fazer mais um ponto no mesmo ponto de base. Dá a altura, laça e fecha. E assim a gente vai seguir por toda a nossa carreira, fazendo pontos de aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto de base. E durante a construção do nosso trabalho, vocês vão entender como é que a gente faz os aumentos para a nossa base ficar bem redondinha. É só continuar acompanhando a aula que vocês já vão entender como é que a gente faz. E ajeitando, notem que eu vou fazendo e vou ajeitando o meu trabalho. Se começar a abrir aqui, ó, não se preocupem, porque a gente ainda tem esse fio aqui que a gente pode puxar para fechar. Mas como a gente ainda tá trabalhando com os pontos aqui dentro, não tem importância isso aqui abrir, porque a gente tem ainda o fio para puxar e fechar o nosso trabalho. Chegamos no nosso último ponto de aumento. Aqui, como a gente iniciou com 6 pontos dentro do nosso círculo mágico, aqui nós temos que ter 12 pontos, 6 pontos de aumento. Vamos verificar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver, então, em grupos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nossa carreira está perfeita com a quantidade de pontos que a gente precisa. Vamos fazer o nosso fechamento invisível novamente.
e repetir ele até o final da nossa base. Aumenta a laçada do último ponto, vem na correntinha do nosso primeiro ponto, com a nossa agulha de trás para frente, pegamos a laçada, levamos lá para trás e já enxergamos já o nosso fechamento invisível. Vamos inserir a nossa agulha no meio do primeiro ponto, cuidando para passar lá para trás no meio do ponto, ó. Uma perninha do ponto de cada lado da agulha. Aqui vocês têm que ter o cuidado de pegar essas duas alcinhas aqui junto, ó. É aqui que tá o detalhe do nosso acabamento perfeito. Se vocês introduzirem a agulha e deixarem uma dessas alcinhas para trás, vocês vão notar que no fechamento, quando a gente vai aumentando o nosso trabalho, vocês vão notar que tem uma argolinha sobrando no nosso trabalho. Então, é importante, na hora do fechamento, vocês pegarem essas duas alcinhas junto. Porque nas outras, ó, só tem uma. Essa aqui faz parte da correntinha. E só tem uma argolinha. Então, é só nesse fechamento que a gente tem essas duas argolinhas que a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos diminuir a nossa laçada. Segurando aqui com o dedo. Laça o fio e puxa. Feito isso, dá o tamanho do ponto, coloca a alcinha na agulha, ficando com uma alcinha na frente e outra atrás. Laça o fio novamente e fecha. Fizemos o fechamento de novo perfeito da nossa carreira, fechamento invisível. Vamos fechar aqui, ó, o nosso, que ficou um buraquinho aqui, ó. É só puxar que ele fecha, ok? E vamos continuar. Nessa terceira carreira, ó, primeira, segunda, terceira carreira, nós vamos fazer um ponto de aumento e um ponto. Um ponto de aumento e um ponto. Então, neste primeiro, a gente já vai fazer o nosso ponto de aumento, tá? Vamos voltar no mesmo ponto de base. Laça o fio por trás, puxa, dá a altura do ponto, laça e fecha. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo centrado, só ele, sem aumento. No próximo, um ponto de aumento. Um ponto de aumento é 2 pontos no mesmo ponto de base. O ponto de base é o ponto da carreira anterior. E assim nós vamos percorrer por toda a nossa base, por toda essa carreira, fazendo um ponto e um ponto de aumento. Um ponto e um ponto de aumento. Até terminar a nossa carreira. Eu vou seguir aqui, até terminar, até chegar aqui. Completando a mesma sequência. Sempre ajeitando os pontos, tá? Isso é muito importante para a base de vocês e se construindo perfeita. Fazer os aumentos necessários e ajeitar os pontos de vocês. Como é que a gente vê que deu certo a nossa carreira? Quando aqui, ó, vocês notaram que aqui fica um aumento, entre os aumentos fica um ponto. Cheguei aqui, tenho 2 aumentos e um ponto. Deu certinho a nossa carreira. Essa nossa terceira carreira ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos. A primeira foi 6, a segunda 12 e a terceira 18. Vamos repetir o nosso fechamento. Aumenta a laçada, vem com a agulha de trás para frente na primeira correntinha do primeiro ponto. Pega a laçada e leva ela para trás. O crochê, ele é repetição, tá? Repetição. Então, a gente vai repetir o fechamento. Coloco a minha agulha no meio do primeiro ponto da carreira,
cuidando para pegar as duas alcinhas que estão atrás. Peguei no meio do ponto, tudo certo. Diminuo essa laçada. Laço o fio por trás, puxo, dou a altura do ponto, coloco a alcinha na agulha, laço e fecho. Mais um fechamento concluído de forma invisível e perfeita. Nesta quarta carreira, primeira, segunda, terceira, quarta carreira, nós vamos trabalhar da seguinte maneira: 2 pontos, 1 aumento, 2 pontos, 1 aumento, 2 pontos, 1 aumento, por toda a carreira. A única coisa que a gente vai prestar atenção a partir de agora é colocar aumento atrás de aumento. Notem que aqui a gente saiu, ó, em cima do aumento, estão vendo aqui, ó? Então, aqui vai ficar os meus 2 pontos, sem aumento. Fiz o meu primeiro, vou no próximo e faço mais um ponto. Cheguei aqui, é o meu ponto de aumento, porque ele vai ficar atrás do aumento da carreira. Aqui eu vou fazer o meu ponto de aumento. 1 e 2. 2 pontos no mesmo ponto de base. 2 pontos, 1 aumento. Vou fazer 2 pontos. E agora, um aumento. Aumento sempre atrás de aumento. Ó, o meu aumento tá aqui, ele sempre vai vir no ponto de trás. Se vocês fizerem aumento aqui, por exemplo, que vai ficar em cima de aumento, a base de vocês não vai ficar redonda, ela vai ficar com pontas. Então, o correto para técnica ficar perfeita e a base de vocês ficar bem redondinha é fazer aumento atrás de aumento. No próximo, 2 pontos. E no próximo, um aumento. Nessa carreira, ó, onde ficou o ponto da carreira anterior, onde ficou só um ponto, é onde a gente vai colocar o nosso ponto de aumento. Que assim ela vai se desenhando aumento atrás de aumento. Vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei no final da minha carreira, notem que eu tenho 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. Ficou bem certinho onde tem que ficar o meu ponto de aumento. Meu ponto de aumento tá aqui, então meu ponto tem que ficar aqui. Vou fazer o meu último ponto, que é o meu ponto de aumento. E assim, a sequência da nossa carreira ficou perfeita. Este aqui é o tamanho exato de um porta-xícara, de um porta-copo, que vocês podem estar fazendo com esta aula outras peças para vocês aí. Então, aqui é o tamanho exato para um porta-copo ou um porta-xícara. Vamos fazer o nosso fechamento. Aumentamos a laçada do nosso último ponto. Venho com a minha agulha de trás para frente na primeira correntinha do primeiro ponto. Levo a laçada lá para trás. Introduzo a minha agulha no primeiro ponto da carreira, pegando as duas alcinhas aqui atrás, no meio do ponto, diminuo a minha laçada, laço o fio, puxo pra frente, dou a altura do ponto e coloco a minha outra alcinha na agulha. Laço o fio e fecho. Essa nossa próxima carreira, eu vou pegar até uma outra agulha pra mostrar pra vocês, ó. Nosso aumento tá aqui, nosso aumento tá aqui, e o meu próximo aumento, ele tem que ficar atrás de aumento. Então, a gente já vai iniciar com um ponto e um aumento. Sempre notem onde está o primeiro aumento da carreira que vocês estão iniciando. Isso é muito importante para vocês identificar
onde que vocês têm que colocar o primeiro aumento da carreira, tá? Então, aqui tá o meu primeiro aumento, o meu primeiro aumento desta carreira tem que ficar neste ponto. Então, a gente já fez um ponto e já vamos iniciar o nosso ponto de aumento. Nesta carreira aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Um aumento, 3 pontos. Um aumento, 3 pontos. Um aumento, 3 pontos e assim até chegar no final da carreira. Notem que a terceira carreira, ó, a primeira carreira foi 6 pontos, depois foi de aumento e aqui a gente já começou a distribuir os nossos aumentos, separando os aumentos por um ponto. Aqui foi 1 ponto, nessa outra carreira foi 2, nessa é 3, na próxima é 4 e assim a gente vai fazendo as bases do tamanho que a gente quiser, seguindo essa sequência de aumentos. Sempre separando e aumentando 1 ponto a cada carreira. Aqui foi 1, aqui foi 2 e aqui vai ser 3. Na próxima carreira vai ser 4. Um aumento, 3 pontos. Um aumento, 3 pontos. Próxima carreira, um aumento, 4 pontos. Um aumento, 4 pontos. E assim por diante. Então, a gente fez o nosso aumento aqui e vamos seguir fazendo 3 pontos. 1, 2, 3. E o nosso aumento, que vai ficar bem certinho com a carreira anterior. Meu aumento tá aqui e o meu aumento ficou aqui. Então, a gente pode seguir fazendo a nossa carreira bem certinho, porque os aumentos estão distribuídos bem uniforme. Vou seguir fazendo 3 pontos. 1, 2 e 3. E um aumento. E assim eu vou nessa sequência de um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, até chegar no final da minha carreira. Sempre notando que o nosso ponto de aumento fica atrás de aumento. Vou seguir aqui, quando chegar aqui eu volto com vocês. Chegamos aqui no último ponto, onde a gente faz um ponto só. E aí, a gente vai fazer, para ver se tá certinho aqui, a nossa contagem, se a gente fez os pontos certinhos durante a nossa carreira. Aqui tem o meu aumento e aqui tem meu aumento. 1, 2, 3 pontos. Fechou a nossa carreira bem certinha. Estamos indo para nossa última carreira, para esta base aqui, tá? Mas se vocês quiserem continuar, é só seguir a sequência dos aumentos. Então, a gente vai aumentar a laçada do último ponto. A gente vai vir na primeira correntinha do primeiro ponto com a agulha de trás pra frente. E vamos levar essa laçada lá pra trás. E aqui tá ficando a nossa base, ó, bem redondinha, com o acabamento perfeito. A gente já vai fazer o acabamento desse fio aqui. Ó, acabamento perfeito na frente e atrás. Essa é a parte que fica para fora da bolsa. Essa aqui é a parte que fica no interior da bolsa. Então, vamos seguir o nosso fechamento aqui, colocando a nossa agulha no primeiro ponto, verificando se a gente pegou aqui, ó, no meio do ponto e nas duas alcinhas. Diminui essa laçada, laça o fio por trás, puxa, dá a altura do ponto, coloca a alcinha na agulha, laça e fecha. Nesta carreira, tá vendo que o nosso aumento tá aqui? Então, aqui já é o local do nosso aumento nesta carreira. Vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Ajeitar eles para ele ir no lugar, ó. Sempre ajeitando a base de vocês, que ela fica reta e super firme, super firme. Então, nesta carreira, a gente vai fazer 4 pontos, seguindo a sequência. Um aumento, 1 ponto, um aumento, 1 ponto, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento,
4 pontos, um aumento, 4 pontos. No próximo, a gente vai fazer 4 pontos, ó. 4 pontos, um em cada ponto de base. O movimento para fazer o ponto baixo centrado é sempre o mesmo, tá? Laça por trás, puxa, laça pela frente e fecha. Aqui tem o nosso aumento, aqui vai ficar o nosso próximo aumento desta carreira. Eu vou mostrar aqui para vocês a sequência de aumentos, ó. Eles vão caminhando nesta direção aqui. Eles vão fazendo a volta no círculo, os aumentos. Eles vão fazendo essa direção. Como eles ficam um em cima, um antes do outro, né? Um aumento antes do outro, eles vão fazendo esse caminho no desenho. Eles vão fazendo a volta. Agora, ó, um aumento, 4 pontos, um aumento. Faço meu 4º ponto aqui. E um aumento. E aí, o próximo ponto ali da base é um aumento. Então, isso significa que os meus aumentos estão bem certinhos, bem distribuídos. Sigo fazendo um aumento e 4 pontos. Quatro pontos e um aumento. Vou continuar nesta sequência de um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos, sempre cuidando para fazer o meu aumento atrás de aumento, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei no meu último ponto. A gente faz o último ponto e vê se a sequência fechou certinho. Meu primeiro aumento, meu último aumento, 1, 2, 3, 4 pontos de espaço. Concluímos a nossa base. O tamanho da nossa base é este aqui. Ele fica aproximadamente com 15 centímetros de diâmetro, tá? Agora, a gente vai aprender a fazer um fechamento aqui, que vai fazer com que vocês façam um acabamento na base de vocês, que vai preparar pra gente subir a nossa bolsa de uma forma muito perfeita, tá? Então, essa base que a gente vai terminar aqui bem certinha, vocês podem fazer também pra o suplá, pra porta-copo, pra qualquer peça que vocês quiserem fazer, tá? Isso aqui é só continuar os aumentos da seguinte maneira. A próxima carreira é um aumento 5 pontos, um aumento 5 pontos. Na outra, um aumento 6 pontos, um aumento 6 pontos. Essa é a sequência que vocês têm que seguir para fazer um suplá, por exemplo, para fazer uma capa de almofada. É só seguir a sequência de aumentos, que vocês vão fazer a base de vocês bem redondinha. Para nós iniciarmos nosso acabamento, para nossa subida de bolsa, a gente vai pegar o nosso fio e colocar ele nesse sentido aqui, tá? Ele vai vir para esse meio aqui do nosso trabalho. Até então, ele estava pro lado de trás da nossa peça. Ele vai vir pro lado da frente da nossa peça. A gente vai aumentar a nossa laçada. Vamos vir na primeira correntinha do primeiro ponto, como se a gente fosse fazer o fechamento que a gente já estava fazendo antes na nossa base. Exatamente este movimento. O que a gente precisa fazer aqui? Eu vou até pegar uma outra agulha para vocês enxergarem. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa concluir o desenho da correntinha que já veio se formando na nossa carreira. Porque o que a gente precisa? Um acabamento perfeito para valorizar a nossa bolsa. Então, para isso, para esse desenho se concluir aqui, este fio tem que entrar aqui, correto? Então, eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente, pegando a alcinha de trás do ponto e no meio da minha correntinha.
e vou levar essa laçada lá pra trás. Notem que a gente fez o nosso acabamento perfeito da nossa carreira. Ó, agora é só ajeitar, né? Ajeitar os pontos e a nossa carreira fica perfeita, todas com correntinhas em volta. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? Eu vou diminuir um pouquinho essa laçada. Eu vou desmanchar com vocês, ó, pra vocês notarem. Ficou muito grande essa minha laçada, então eu vou diminuir. E vocês já vão entender o porquê de diminuir. Então, e repito o movimento de laçada. Eu repeti, porque é ficado muito grande, porque esta laçada é a parte do primeiro. Ó, eu vou diminuir e vou repetir o movimento de pegar a alcinha de trás e entrar na última correntinha que a gente fez. Levo a laçada lá pra trás, concluindo assim o meu fechamento perfeito. E essa alcinha aqui, por que eu diminuí ela, tá? Essa alcinha aqui, ela já vai fazer parte do nosso primeiro ponto, que vocês já vão ver como é que a gente vai fazer. Então, aqui eu concluí o meu ponto perfeito, o meu fechamento perfeito da minha base, ó, bem redondinha. E agora a gente vai iniciar o acabamento da nossa base. Só que agora a gente vai trabalhar pelo lado de dentro da nossa base, onde tem este fio aqui, ó. Eu até gosto de deixar aqui pra vocês verem, pra vocês terem uma base onde é o dentro da nossa bolsa e onde é fora da nossa bolsa. Aqui é o lado de fora e aqui é o lado de dentro da nossa bolsa. Então, aqui tá a nossa laçadinha, a gente vai colocar na agulha. Feito isso, nós vamos vir aqui, ó. Tá vendo que ela tá aqui, a laçada? Nós vamos introduzir a nossa agulha neste buraquinho, embaixo das duas correntinhas, para fazer pontos baixíssimos na nossa base. Vou introduzir ali minha agulha, ó, e laçar o meu fio. Lacei o fio, trouxe pra frente. O ponto baixíssimo, a gente laça o fio e já tira da alcinha que ficou na agulha, desta forma. Esse é o mesmo desenho das correntinhas que estão aqui, ó. Ele se chama ponto baixíssimo, mas o desenho dele é o mesmo desenho da correntinha. Nós vamos fazer esse mesma repetição em cada ponto de correntinha. Em cada intervalo aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, a gente vai introduzir a nossa agulha, pegando as duas alcinhas da correntinha, laça o fio, vem pra frente e já tira de dentro da alcinha que ficou na agulha. Vamos fazer o próximo, cuidando sempre pra pegar as duas alcinhas da correntinha, laça o fio, traz pra frente e tira da alcinha que ficou na agulha. Façam esses pontos baixíssimos bem folgadinhos, porque a nossa intenção é deixar a nossa base reta e não fechar ela. Se vocês puxarem muito este ponto, ele vai retrair a nossa base, e não é essa a nossa intenção. Então, vamos fazer nossos pontos baixíssimos, bem soltinhos. Eu vou repetir os pontos baixíssimos por toda a nossa base até chegar no último ponto para fazer o último ponto junto com vocês. É só vocês repetirem este movimento, ó. Introduzir a agulha embaixo das correntinhas e fechar o ponto. Um em cada ponto de base. Por toda a nossa carreira. Vou seguir aqui. Quando chegar aqui pra gente fazer o nosso último ponto, eu volto com vocês. Fiz toda a volta da minha base, pontos baixíssimos, ó, toda a base. E agora, estamos chegando no nosso último ponto, no nosso penúltimo ponto. Aqui tem um ponto e aqui também tem um ponto. Esse aqui é o nosso último ponto, tá? Então, a gente vai fazer mais este, que ele fica bem onde tá a emenda da nossa carreira. E aqui tem o nosso último ponto. Feito isso, agora este acabamento a gente vai fazer com o nosso agulhão. A gente chama de agulhão ou de agulha de tapeçaria, vocês podem encontrar por diversos nomes.
já vamos cortar o nosso fio, porque a nossa base acabou de acabar. Vamos puxar todo o fio, ó, por dentro da última correntinha que a gente acabou de fazer. Feito isso, vamos colocar o nosso fio no agulhão. E o que que a gente precisa fazer aqui nesse último ponto? O mesmo desenho de correntinha que a gente estava fazendo nos outros pontos. Para isso acontecer, a gente vai introduzir o nosso agulhão por baixo das duas perninhas da primeira correntinha que a gente fez. Daquela alcinha que veio, é nessas duas perninhas aqui que a gente vai introduzir a nossa agulha e puxar o nosso fio por baixo dela. Feito isso, sempre ajeitando os pontos. Feito isso, o que que a gente precisa fazer aqui? Concluir a nossa correntinha. Para isso, a gente vai colocar a agulha no meio da nossa última correntinha e levar lá para trás, ó. Última correntinha, vou concluir o desenho aqui, ó, colocando a minha agulha no último e passando lá para trás. Feito isso, aqui está a nossa base pronta para nossa bolsa, para a gente subir a nossa bolsa e aqui ficar o detalhe da nossa peça. Então, esta base aqui, vocês podem utilizar para outras bolsas que vocês queiram que essas correntinhas aqui, este detalhe, fique aparecendo na peça de vocês. Então, a nossa base está pronta, nós vamos só arrematar os fios com o nosso agulhão. Estou aqui com o meu fio, agora eu vou esconder este fio por baixo dos pontos que a gente fez, ó, ou por aqui, ou por aqui. Para ambos os lados, vocês podem fazer esse movimento. Vou seguir por aqui, ó. Ó, vocês notem que eu estou vindo por baixo dos pontos para guardar o meu fio, arrematar o meu fio. Não precisa usar cola, não precisa usar costura, nada disso. Basta esconder, vamos dizer assim, ou arrematar este fio por vários pontos. É uma maneira segura de fazer o arremate, ele não vai desmanchar os pontos de vocês de forma alguma. Vocês vão poder lavar a peça de vocês, a bolsa de vocês. Vocês podem lavar quando vocês quiserem a peça de vocês. Fiz isso por um bom pedaço. Corto agora bem rente e notem que ele automaticamente se esconde por baixo dos pontos. E aqui tá a nossa base. Essa parte aqui é a parte de fora da nossa bolsa, com todos os acabamentos corretos, certinho, de uma bolsa perfeita. Vamos esconder, arrematar agora este fio aqui, que é o fio do nosso círculo mágico. Colocando a agulha no fio, o fio na agulha. Aqui a gente só precisa ter um cuidado, é ver a direção que está vindo este fio. Tá vendo que ele tá vindo de lá? Então, eu preciso continuar essa direção que ele está fazendo, este movimento que ele está fazendo. Eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Eu vou guardar mais um pedacinho de fio dentro dos pontos. Então, eu venho por baixo dos pontos. O que que acontece se vocês virem na direção contrária? Vocês vão desmanchar o círculo mágico de vocês. Então, tomem cuidado de seguir a direção que o fio tá vindo. O fio tá vindo de lá, nós vamos continuar o mesmo sentido. Ó, notem que eu tô pegando só a parte de trás do fio, do ponto que a gente fez, ó. E puxa. Pega mais uns pontos. Pode fazer uma ou duas voltas a mais, com o que vocês quiserem. Eu gosto de dar umas 2, 3 voltas, que aí eu sei que tem bastante fio arrematado e não tem o perigo da minha base desmanchar. Vocês podem lavar, usar o quanto vocês quiserem a base de vocês. Feito isso, vamos cortar o nosso fio e já esconder a pontinha dele, ó. Pronto. Este aqui é o nosso lado avesso e este aqui é o nosso lado
direito da nossa base. Agora é só partir para a aula 2, para a gente subir a nossa bolsa. E desta base aqui, vocês podem fazer cachepô. Da mesma forma e com o mesmo acabamento, vocês conseguem fazer cachepô. Mais uma peça que vocês criam através dessa base aqui. E ó como ela fica firme, ó. Ela fica bem firme, bem redondinha, bem retinha. Você viu como você é capaz? Eu já sabia disso, pois acredito muito que você consegue ir muito além. Para isso, eu preciso do teu comprometimento. Entra no grupo VIP das aulas, fica lá até o fim. Eu vou te mandar lá mais dicas, as instruções e os links das próximas aulas. Na segunda aula da semana, Criar e Vender, nós vamos dar continuidade à nossa bolsa. Criar a estrutura para ela, vamos subir e você vai ver a peça tomando forma. Vai saber os segredos para construir uma peça perfeita. Se você não tiver o material, vai no grupo VIP através do link que está aqui embaixo do vídeo, que eu vou enviar tudo que você precisa para começar. Aproveita e compartilhe essa aula com quem você já sabe que faz crochê ou vai começar do zero. Aproveito para te convidar para me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e no YouTube. Os links estão aqui embaixo. Muito obrigada pela tua companhia, um beijo e até mais!